terra da grande sede. Não é um deserto que possa ser explicado com uma única imagem, porque aqui a palavra vazio é uma armadilha. À primeira vista, tudo parece imóvel. Um mar de areia vermelha, um vasto planalto, um horizonte que se estende como se não tivesse fim. Mas o Kalahari não está parado. Está em constante movimento. O vento o move, o calor o transforma, o frio o endurece. E a vida, sempre a vida, encontra frestas para se infiltrar onde qualquer um juraria que não há espaço. Essa região se estende por uma área enorme, maior do que a mente normalmente imagina quando pensa em deserto. É um antigo manto de areia depositado ao longo de milhões de anos, uma camada que cobre a história geológica como um lençol vermelho. Durante dezenas de milhões de anos, as montanhas envelheceram, desgastaram-se e cederam à paciência do tempo. A poeira acumulou-se, transformou-se em grãos, os grãos transformaram-se em ondas, as ondas em dunas, e as dunas finalmente formaram esta paisagem que parece simples, mas é o resultado de uma transformação infinita. Aqui a água não se entrega, ela se esconde. A chuva cai quando quer, às vezes como um aguaceiro furioso, às vezes como um breve murmúrio que mal mancha o chão, e quase sempre desaparece imediatamente, absorvida pela areia como se a terra estivesse sedenta há séculos. Essa absorção é rápida, quase cruel. A poça não dura muito, o brilho se apaga e o chão retorna ao seu estado habitual, rachado, quente e duro. No entanto, essa mesma velocidade faz parte do jogo. O Kalahari não acumula água na superfície, ele a armazena no subsolo, em camadas onde a umidade fica retida por um tempo suficiente para sustentar raízes, insetos, tocas e estratégias. O Kalahari é um lugar de extremos absolutos. No verão, o chão parece ferro em brasa, o ar ondula e tudo se distorce como se a paisagem estivesse cuspindo fogo. No inverno, a noite traz temperaturas assustadoramente baixas. O frio penetra na pele, gela até os ossos e o deserto se transforma. O mesmo lugar que queima ao meio-dia pode congelar antes do amanhecer. A areia vermelha, que parece viva durante o dia, torna-se uma superfície silenciosa à noite, retendo o frio como um aviso. E, no entanto, em meio a essas dificuldades, a vida persiste. Não com ostentação, mas com disciplina. Aqui, sobreviver significa administrar. Administrar energia, administrar sombra, administrar água, administrar riscos. Cada espécie é uma resposta diferente para a mesma pergunta. Como viver em um lugar onde tudo parece ter sido projetado para te desgastar? No Kalahari, existem exceções dentro do deserto, áreas onde o mundo muda de tom. Um leito de rio seco que ainda retém umidade em suas profundezas. Uma área baixa onde a água se acumula por horas após a chuva. Uma depressão que retém a sombra e cria um microclima mínimo, porém precioso. Às vezes, são verdadeiros oásis com vegetação mais densa, lama e múltiplas pegadas que se cruzam porque todos eventualmente chegam lá. Outras vezes, são quase oásis, não visíveis de longe, mas verdes o suficiente para que uma grama resistente ouse brotar, o suficiente para que os insetos prosperem, o suficiente para que a cadeia alimentar encontre um ponto de apoio. Existem formações rochosas que se assemelham a fortalezas solitárias na vasta extensão vermelha. Pedras que se erguem como se a paisagem ali tivesse deixado uma lembrança de sua antiguidade. A sombra se acumula em suas fendas. A sombra retém a umidade. A umidade atrai minúsculos organismos, e esses organismos se tornam alimento, uma razão para permanecer, a base para algo maior. Em um deserto, a rocha não é apenas rocha. É abrigo térmico, uma parede, um esconderijo, uma fronteira, uma oportunidade. Quando o amanhecer surge, o Kalahari não parece um começo tranquilo. Parece a retomada de uma provação. A luz incide lentamente sobre a areia vermelha, despertando uma atividade que parecia inexistente. Se você observar atentamente o solo, começará a notar sinais. Pequenos montes, buracos, marcas finas. O deserto está repleto de portais, e por trás desses portais a vida se prepara.
De uma toca, um pequeno rosto emerge primeiro. Olhos brilhantes, nariz trêmulo, um suricato. Ele não emerge com confiança. Emerge avaliando o mundo. Olha ao redor com uma concentração que parece exagerada, mas aqui um erro não é um tropeço, é o fim. O grupo começa a emergir, um após o outro, como peças de um mecanismo coordenado. Eles se espreguiçam, bocejam, farejam, e quase imediatamente um assume uma posição de sentinela, erguendo-se sobre as patas traseiras, ereto, com o olhar fixo no horizonte. Os suricatas são um símbolo perfeito do Kalahari, porque sua existência se baseia na vigilância e na união. Eles são pequenos, sim, mas não se comportam como criaturas frágeis. Comportam-se como uma comunidade treinada pelo perigo. O dia deles começa com protocolos: verificar os arredores, reconhecer ameaças, avaliar a segurança relativa da área e decidir para onde se deslocar. Aqui, organização não é um luxo social, é uma ferramenta de sobrevivência. Hoje, a atmosfera dentro da colônia está mais tensa do que em outras manhãs. Os filhotes estão se aventurando para fora pela primeira vez. Eles têm apenas algumas semanas de vida. São pequenos, desajeitados, curiosos demais para serem cautelosos. E o Kalahari não perdoa aqueles que aprendem devagar. Os filhotes se agarram à mãe, avançando com passos instáveis pela areia ainda fresca, e o mundo de repente desce sobre eles. O sol nascendo rapidamente, o vento carregando poeira, os sons distantes dos pássaros, o estalar de um galho seco, o silêncio repentino que às vezes anuncia a presença de um predador. Tudo é novo para eles. Tudo é uma ameaça em potencial. A mãe não os deixa se afastarem. Outro adulto permanece por perto e o sentinela nunca baixa a guarda, porque o Kalahari está cheio de caçadores que prosperam com os erros dos outros. A sombra que aparece perto do chão nem sempre é vista a tempo. Às vezes não é uma sombra, é uma linha, uma cobra. Seu corpo desliza sem levantar poeira, e esse silêncio é parte de sua vantagem. A língua bifurcada sonda o ar, detecta moléculas, interpreta sinais invisíveis, busca calor, busca movimento, busca a possibilidade de um ataque rápido. Um filhote, com sua desajeitada, pode ser o alvo perfeito. Naquele instante, a diferença entre a vida e a morte não é determinada pela força, mas pela velocidade da reação coletiva. Um adulto percebe algo, ele se senta tenso e emite um chamado agudo. Não é um grito caótico, é um alarme que significa perigo com uma precisão que a colônia compreende sem sombra de dúvida. A reação é imediata. Os filhotes são empurrados em direção à segurança da areia fofa, para dentro de depressões, em direção ao caminho de volta para a toca. Os adultos avançam juntos, cercam a cobra, sibilam e se aproximam com coragem, não para atacar impulsivamente, mas para afirmar sua presença. A cobra para, levanta a cabeça e avalia a situação, porque até um predador sabe calcular os custos. Diante de uma única presa indefesa, a escolha é óbvia. Diante de um grupo coordenado, a equação muda. Os suricatas avançam passo a passo, como se fossem maiores do que são, e esse efeito psicológico funciona. A cobra decide recuar. Ela desliza para a grama seca, desaparecendo como se nunca tivesse estado ali. O perigo vai embora sem alarde, e essa é a realidade diária do Kalahari. A sobrevivência nem sempre tem uma trilha sonora. Muitas vezes envolve decisões silenciosas. Os filhotes levantam a cabeça, ainda sem entender completamente o que aconteceu. Mas o que aconteceu foi uma lição, a primeira. Neste mundo, você não sobrevive sendo rápido sozinho. Você sobrevive estando alerta. E você sobrevive melhor se pertencer a um nós. Com o nascer do sol, o solo aquece rapidamente. A colônia se movimenta buscando alimento, cavando, localizando insetos, larvas e pequenos répteis. Cada mordida conta. No deserto, a dieta se torna pragmática. Os suricatas não podem se dar ao luxo de serem seletivos quando a energia é limitada. Além disso, cada incursão é um risco. Enquanto procuram comida, também se tornam presas em potencial. É por isso que a vigilância nunca cessa. Há sempre um observando, há sempre um pronto para soar o alarme. Mas o Kalahari não é apenas um mundo pequeno.
Na mesma paisagem de areia vermelha, criaturas minúsculas e gigantes podem coexistir. E nesse contraste você sente a verdadeira dimensão do deserto, um lugar onde todos são unidos pela mesma sede, independentemente do tamanho. Em outro lugar, uma avestruz fêmea se encolhe rente ao chão, tentando conservar o calor em uma manhã fria. Sua plumagem empoeirada retém um pouco de ar quente. Mas o frio é apenas parte do desafio. A outra parte é a fome, e a fome não espera o dia esquentar. A avestruz é grande, sim, e seu tamanho é impressionante, mas o deserto não respeita tamanho. Ele respeita a adaptação. Com a mudança das estações e o início do ciclo reprodutivo, os avestruzes machos tornam-se mais agressivos. Suas patas e pele adquirem tons avermelhados, sinais hormonais de força. Eles se tornam territoriais, expulsando rivais e defendendo seu território. Nesse sistema de reprodução comunitária, várias fêmeas põem ovos no mesmo ninho. Mas dentro dessa aparente cooperação existe uma hierarquia. Uma fêmea dominante, favorecida pelo macho, geralmente incuba os ovos com ele e lidera a defesa do ninho. No Kalahari, até mesmo a criação dos filhotes é organizada com regras rígidas, pois erros podem custar gerações. A avestruz tem uma vantagem particular: consegue enxergar longe. Sua altura, que em outras circunstâncias seria apenas uma característica física, aqui se torna como um radar. De longe, ela consegue detectar movimentos suspeitos na areia. E esse movimento suspeito costuma ser o predador que domina até mesmo o deserto, o leão. Os leões do Kalahari não são como aqueles que você poderia imaginar em uma savana mais fértil. Aqui, o deserto força uma mudança de planos. Energia é mais valiosa que orgulho. A caça é uma aposta constante. Grandes manadas de presas nem sempre estão presentes. Às vezes a comida é escassa, fugaz e imprevisível. E é por isso que os leões se tornam especialistas em paciência, em ler o terreno, em saber onde esperar. No auge da estação seca, os leitos secos dos rios se transformam em corredores de vida. Ali, a terra retém a umidade. Ali, a grama conserva seu último tom de verde. Ali, inevitavelmente, as presas passam. Os leões aprendem a marcar presença nesses lugares. Eles não precisam caçar em todo o deserto. Precisam dominar os pontos onde o deserto se torna inevitável. Um springbok surge como uma promessa de alimento. Antílope esguio, olhos brilhantes, chifres curvados. Para um leão faminto é um banquete valioso. Mas o Kalahari é aberto. Aberto demais. A emboscada torna-se difícil quando o horizonte não oferece esconderijos. O elemento surpresa, a arma clássica do leão, é diminuído. E o springbok que vive neste mundo sabe disso. Sua sobrevivência se baseia em nervos de aço. No momento em que detecta uma intenção, dispara em velocidade. Ele corre, e não corre apenas por correr. Corre como se soubesse que o deserto recompensa aqueles que gastam menos energia no momento certo. Suas pernas o impulsionam para a frente com uma leveza quase absurda, e em segundos a distância se torna uma parede. Às vezes, o springbok chega a saltar alto, um comportamento que parece brincalhão, mas que na verdade é uma mensagem. Eu te vi, não vale a pena. No Kalahari, essa mensagem pode salvar uma vida, pois força o predador a calcular o custo da perseguição. O leão diminui o ritmo. Nem sempre é derrota, muitas vezes é sabedoria. Porque aqui, perseguir sem garantia é desperdiçar o que pode ser necessário amanhã. No Kalahari, a energia vale mais do que o orgulho, e um predador que não aprende isso acaba se tornando sua própria presa. Enquanto isso, o sol continua a subir e a areia fica cada vez mais quente. As criaturas ajustam suas rotinas. Algumas se escondem, outras procuram sombra. Outras ainda, como os suricatas, permanecem ativas, mas com pausas estratégicas. A vida aqui é um relógio feito de temperatura. O calendário não manda, o calor sim. E conforme o dia avança, o Kalahari revela outro segredo. Não é uma paisagem uniforme. Dentro desse mar vermelho existem corredores de vegetação, arbustos espinhosos, áreas de grama mais alta e depressões onde a umidade persiste por mais tempo. Essas pequenas mudanças são suficientes para alterar a distribuição da vida. Onde há sombra, há abrigo. Onde há abrigo, há presa. Onde há presa, há predador. Tudo está conectado pela lógica da água e do calor. Ao cair da noite, os tons do deserto se suavizam. As dunas perdem o brilho branco da luz solar direta.
e recuperam seu vermelho profundo, quase violeta. O vento traz uma atmosfera diferente, e o Kalahari se prepara para seu segundo turno, à noite. Porque quando o sol se põe, muitas criaturas que pareciam ausentes reaparecem. O deserto muda de mãos. Antes que o frio da noite chegue, a colônia de suricatas retorna à sua toca. Elas se aconchegam, se abraçam e se pressionam umas contra as outras. Essa proximidade não é apenas uma defesa contra predadores, é também uma defesa contra o frio. Lá fora, a areia começa a esfriar. A mesma superfície que estava escaldante poucas horas atrás agora está perdendo calor rapidamente. O Kalahari nunca permanece em um só lugar, está sempre em movimento. E enquanto o céu escurece, o deserto, silencioso, continua fazendo o que sempre faz, testando cada animal, cada estratégia, cada instinto. Aqui, viver não é um estado, é uma tarefa. Uma tarefa que se repete todos os dias, como uma promessa renovada a cada amanhecer. A noite cai no Kalahari não como um descanso, mas como uma mudança nas regras. O calor que parecia interminável durante o dia se dissipa rapidamente, e o frio começa a infiltrar-se entre os grãos de areia vermelha como uma presença silenciosa. O céu se enche de estrelas, com uma clareza que só existe onde não há luzes humanas, e essa imensidão luminosa faz o deserto parecer ainda maior. Nesse momento, quando o horizonte desaparece e a paisagem se torna um reino de sombras, outras vidas despertam. De tocas profundas, criaturas noturnas emergem com movimentos cautelosos. A areia ainda conserva um resquício de calor, suficiente para que os répteis saiam e o aproveitem. Lagartos de corpo baixo movem-se rente ao chão, parando a cada poucos passos para avaliar as vibrações. Insetos alados aparecem como breves lampejos ao redor de arbustos espinhosos. No Kalahari, a noite não é silêncio absoluto. É um murmúrio contínuo de pequenos passos, respirações prolongadas e asas roçando o ar frio. Para muitos predadores, a escuridão é uma aliada. A visão dos herbívoros torna-se menos confiável e a audição passa a ser o sentido dominante. Cada estalo de um galho seco pode revelar uma presença, cada pausa pode ser um cálculo. Nesse mundo, a caça não se resume a perseguir. Trata-se de interpretar a paisagem como se fosse um mapa vivo de sons, cheiros e mínimas variações de temperatura. O leão, que conserva energia na sombra durante o dia, levanta-se com o pôr do sol. Não ruge, não precisa anunciar a sua presença. A sua força reside na discrição. Move-se com uma lentidão enganosa, as patas a tocar o solo com uma suavidade que disfarça o seu tamanho. No Kalahari, até o maior predador tem de aprender a mover-se como uma sombra, porque o deserto oferece poucos esconderijos. O leão conta com a noite para compensar a falta de cobertura. Ao longe, uma manada de antílopes se aconchega instintivamente. Não estão dormindo profundamente, estão cochilando, revezam-se na guarda. No deserto, o repouso completo é um luxo perigoso. Seus corpos se aproximam para conservar o calor, mas mantêm os olhos abertos. Sua respiração coletiva cria um ritmo baixo, quase imperceptível, que se mistura ao vento. Mais perto do chão, uma figura curta e esguia move-se com uma confiança inquietante. O texugo do mel avança pela vegetação rasteira, sua silhueta mal visível na penumbra. Não é grande, nem tão veloz quanto uma chita, nem tão forte quanto um leão, mas no Kalahari, sua reputação supera seu tamanho. Move-se como se o medo não fosse uma opção. Seu corpo compacto, pelagem espessa e constante desafio fazem dele uma anomalia viva em um ecossistema onde quase tudo foge de quase tudo. O texugo do mel fareja o chão para e cava com suas garras curtas, porém poderosas. Ele busca larvas, pequenos roedores, qualquer fonte de proteína que lhe dê energia em um ambiente onde o alimento não é abundante nem previsível. Às vezes, ele levanta a cabeça e permanece imóvel, escutando. Ele sabe que não é invulnerável, mas também sabe que a maioria dos predadores prefere evitar o custo de um confronto. No Kalahari, a reputação é uma forma de armadura. Um murmúrio áspero corta o ar. Ao longe, hienas iniciam sua patrulha. Seu riso não é de escárnio, é comunicação. Elas se movem em grupos dispersos, farejando restos, vestígios, oportunidades. Não estão apenas em busca de caça, estão em busca de aproveitar o que outros deixam para trás.
Em um ecossistema de recursos limitados, a reciclagem da morte faz parte do equilíbrio. Hienas não são vilãs nem heroínas. São operadoras de um sistema que não desperdiça nada. O leão ouve essas risadas e muda de direção. Ele não quer competição na hora errada. Às vezes, até o rei do deserto prefere evitar um conflito que não lhe proporcione sustento imediato. O Kalahari ensina prudência até mesmo àqueles que parecem precisar dela. Perto do leito seco de um rio, onde a areia retém a umidade em camadas profundas, um grupo de elefantes avança lentamente. São gigantes em uma paisagem não feita para gigantes. Seus corpos imponentes contrastam fortemente com a fragilidade do ambiente ao redor. Cada passo levanta uma fina poeira. Cada respiração soa como um sussurro ancestral. Os elefantes dependem da memória para sobreviver aqui. Lembram-se das rotas, dos poços de água temporários, das árvores que retêm a umidade. A matriarca conduz o grupo a um local onde, em estações passadas, a água aparecia, mesmo que apenas por alguns dias. Essa memória é um mapa que existe apenas em sua mente. Quando encontram um mínimo de umidade, não comemoram. Bebem calmamente. Os filhotes se aproximam depois dos adultos. Não se trata de uma hierarquia vazia, é estratégia. No Kalahari, se os adultos enfraquecem, todo o grupo perde sua defesa. Criar os filhotes aqui é um investimento coletivo na força futura. Mais adiante, na faixa de vegetação que marca um antigo curso d'água, cães selvagens africanos se reúnem. Não se movem com a solenidade de um leão. Movem-se com uma energia nervosa, quase alegre. Roçam-se uns nos outros, cheiram-se e emitem sons curtos. Estão coordenando seus movimentos. Para eles, a caça não é um ato solitário, é uma coreografia. No Kalahari, onde as presas podem ser escassas e as distâncias longas, sua maior vantagem é a cooperação. Não são os maiores nem os mais fortes, mas sua taxa de sucesso na caça é uma das mais altas do continente. Isso não é por acaso. É o resultado de uma estratégia que prioriza o grupo em detrimento do indivíduo. A manada avança em forma de leque, aproveitando o terreno aberto. Não buscam emboscar nas sombras, buscam cansar a presa. Em um ambiente onde o calor do dia é exaustivo, a resistência se torna uma arma. Um antílope se desprende do grupo e a perseguição começa como um movimento fulminante ao entardecer. Não é uma corrida curta, é uma perseguição constante, onde o erro não é tropeçar, mas escolher o momento errado para acelerar. No fim, quando a presa cai, a manada não briga pela presa, compartilham. Até mesmo os indivíduos feridos ou isolados recebem alimento. No Kalahari, a cooperação não é um valor moral, é uma condição para a sobrevivência. Enquanto isso, os roedores noturnos emergem para procurar sementes e brotos. Seus corpos pequenos perdem calor rapidamente. Então eles se movem com urgência, alternando entre explosões de atividade e breves pausas em abrigos improvisados. Cada grão que encontram é energia que pode fazer toda a diferença ao amanhecer. Para eles, a noite é uma corrida contra o frio. Os répteis, que buscavam refúgio do calor extremo durante o dia, agora aproveitam as temperaturas mais amenas para se movimentar. Serpentes deslizam pela areia em movimentos que lembram caligrafia. Lagartos param ao lado de rochas que ainda conservam um pouco de calor. A noite no Kalahari não é uniforme. É um mosaico de microclimas que mudam lentamente com o vento. Nesse cenário noturno, o deserto revela mais uma de suas verdades. Não é um lugar desprovido de recursos, mas sim um lugar de recursos escassos. Alimento não é encontrado sem custo. Água não é bebida sem risco. Sombra não é conquistada sem competição. Tudo exige cálculo. Com a chegada da noite, o frio se intensifica. A areia, que durante o dia parecia inesgotável em seu calor, agora se torna uma superfície que rouba o calor do corpo. Os animais ajustam suas posturas, se agrupam, buscam contato e procuram os menores abrigos. Até mesmo os predadores reduzem sua atividade quando o gasto de energia supera o ganho potencial. O leão para em uma pequena elevação. Ele observa. Não está caçando esta noite. A informação que ele coleta é tão valiosa quanto uma tentativa frustrada. Ele aprende rotas, movimentos, padrões. No Kalahari, conhecer o terreno é quase tão importante quanto ter garras. À medida que o céu começa a clarear no horizonte, a noite lentamente se desvanece. Não há uma mudança abrupta.
Há uma transição gradual, como se o deserto respirasse fundo antes de retornar ao calor. As estrelas desaparecem uma a uma. O vento muda de direção e as criaturas noturnas começam a recolher-se aos seus abrigos, enquanto as diurnas se preparam para emergir mais uma vez. No Kalahari, o dia e a noite não são vistos como fases opostas, mas sim como mudanças no mesmo desafio. A vida aqui nunca descansa, ela se desenrola em ciclos distintos de risco. Cada amanhecer não é uma promessa de tranquilidade, mas sim uma nova rodada de decisões. E a cada ciclo, o deserto lembra a todos os seus habitantes a mesma lição. Não há espaço para descuidos quando a sede reina absoluta. Quando o sol volta a iluminar o Kalahari, a noite recua, não deixando vestígios de sua silenciosa atividade. A areia vermelha recupera seu tom flamejante e o ar começa a vibrar com um calor que aumenta a cada minuto. A luz revela marcas recentes. Pegadas, linhas sinuosas, pequenas crateras onde alguém cavou em busca de alimento. Toda a paisagem é um arquivo aberto do que aconteceu enquanto o mundo parecia dormir. O amanhecer não é uma promessa de calmaria. É o início de mais uma provação. A temperatura sobe rapidamente e com ela o custo de cada movimento. Criaturas que não suportam o calor extremo buscam refúgio cedo, sob arbustos espinhosos, em tocas profundas, em fendas nas rochas, onde a sombra é um tesouro. No Kalahari, sombra não é conforto, é sobrevivência. Os suricatas emergem de suas tocas com uma ordem quase ensaiada. Um fica de guarda, enquanto os outros começam a procurar comida. Seus corpos pequenos perdem água facilmente, então cada incursão é breve e precisa. Eles capturam insetos, pequenos besouros e larvas que vivem sob a areia. Não perdem tempo. A colônia se move como uma única entidade. Quando um se tensiona, todos se tensionam. Quando um foge, todos desaparecem sob a terra. Não há tempo para hesitação. A coordenação é seu escudo contra um céu onde aves de rapina circulam lentamente. Contra o horizonte, um pássaro plana com as asas estendidas, aproveitando as correntes térmicas que sobem do solo quente. Visto de cima, o deserto parece uniforme, mas o pássaro percebe pequenas irregularidades, um brilho distinto que denuncia a umidade, uma sombra que não acompanha o movimento do vento. A caça aérea no Kalahari exige paciência. As presas são escassas, então cada descida precisa ser calculada. Um erro não é apenas uma oportunidade perdida, é energia desperdiçada em um lugar onde cada caloria conta. Nas planícies abertas, uma manada de antílopes se move com passos calculados. Eles não correm sem motivo, correm quando necessário. A estratégia aqui nem sempre é fugir, mas conservar energia para quando o perigo for real. Seus corpos são projetados para dissipar o calor rapidamente. Suas narinas largas ajudam a resfriar o sangue que flui para o cérebro. Cada adaptação é uma resposta a um ambiente que não tolera excessos. Perto de um grupo de acácias baixas, os elefantes avançam com um objetivo claro, um local onde o solo, sob camadas de areia, retém umidade. Não há poças visíveis, nem rios, apenas memória. Os adultos usam as patas e às vezes as presas para mexer a superfície até que uma lama escura apareça. A água não jorra, ela se revela. Eles bebem devagar e depois se cobrem de lama. Não é apenas para se refrescar. A lama protege a pele do sol e dos insetos que se aproveitam da vulnerabilidade no calor extremo. Os filhotes imitam o gesto de forma desajeitada. Aprendem observando. No Kalahari, o aprendizado não é teórico, é imediato e vital. Por volta do meio da manhã, o deserto começa a ficar vazio de movimento visível. Os predadores reduzem sua atividade. Até mesmo o leão busca sombra. Caçar sob o sol forte é ineficiente. O calor trai, exaure e confunde. Os cães selvagens se refugiam em uma área onde a vegetação é apenas um pouco mais densa. Eles se deitam próximos uns dos outros, ofegantes. Não se afastam muito. O contato reduz o estresse e permite que reajam rapidamente caso surja uma ameaça. A coesão do grupo se mantém mesmo durante o repouso. No chão, o texugo do mel para sob uma rocha. O calor o obriga a mudar de ritmo. Ele não é invencível ao sol. Move-se em curtos períodos, buscando abrigo temporário.
Às vezes, encontra restos de comida abandonados por outros predadores. Não é o orgulho que o leva a aproveitá-los, é o pragmatismo. No Kalahari, a linha que separa caçador e necrófago é tênue. Comer é comer, e a sobrevivência não faz distinção entre métodos. O ar fica mais pesado com o passar do dia. As plantas exibem sua própria forma de resiliência. Arbustos de folhas pequenas reduzem a perda de água. Espinhos substituem as folhas grandes. Raízes profundas alcançam camadas úmidas que não existem na superfície. A vegetação não é abundante, mas é persistente. Cada planta que consegue sobreviver torna-se um ponto de apoio para insetos. E esses insetos sustentam pequenos vertebrados. O Kalahari é um sistema de dependências mínimas que juntas formam uma rede resiliente. Ao longe, um grupo de hienas percorre um vasto território farejando o vento. Elas procuram por pegadas, restos mortais, sinais de atividade recente. Não tem pressa. A eficiência de sua busca reside em cobrir grandes distâncias com um gasto moderado de energia. Elas não confrontam os leões diretamente, a menos que seja necessário. Preferem esperar, calcular, desgastar o adversário. Nessa região selvagem, o tempo é uma ferramenta tão importante quanto suas presas. Perto de afloramentos rochosos, os répteis congelam para evitar a desidratação. Seu metabolismo lhes permite longos períodos de imobilidade. O Kalahari não seleciona apenas por velocidade ou força, seleciona também pela capacidade de parar. Saber quando não se mover é uma adaptação tão valiosa quanto saber correr. Por volta do meio-dia, o horizonte treme com miragens. O calor distorce a percepção. O que parece ser água é ar. O que parece ser sombra é luz enganosa. Animais experientes não se deixam enganar por tais ilusões. Os jovens, às vezes, sim. O deserto ensina rápido e suas lições não se repetem sem um preço. Sob um arbusto, um jovem antílope respira ofegante. Sua mãe permanece por perto, posicionando-se entre o filhote e a luz solar direta. O corpo da mãe é uma sombra em movimento. A proteção aqui não é apenas contra predadores, mas contra o próprio ambiente. O Kalahari transforma cada adulto em um refúgio para sua cria. Quando o sol atinge o zênite, a atividade diminui ao mínimo. O deserto entra numa pausa tensa. Não é uma imobilidade verdadeira, mas sim uma contenção. No subsolo, em cavidades, em fendas, a vida aguarda. Essa espera não é passividade, é uma estratégia. O Kalahari não recompensa o movimento constante, recompensa o movimento oportuno. Com a aproximação da noite, o calor começa a diminuir lentamente. O ar torna-se respirável, as sombras alongam-se, os primeiros sinais de atividade reaparecem. Pequenos roedores emergem, testam o ar, recuam e depois reaparecem. Pássaros voam entre locais sombreados à procura de insetos despertados pela queda de temperatura. Os predadores preparam-se para mais um turno. O deserto não oferece longos períodos de descanso. Cada mudança na luz e na temperatura reconfigura a paisagem. Os mesmos indivíduos que estavam escondidos horas atrás agora se preparam para se mover. No Kalahari, a sobrevivência não depende de uma única habilidade, mas da capacidade de ler o ritmo do lugar e ajustar o próprio passo a esse pulso implacável. Ao cair da noite, quando o Kalahari começa a tingir-se de tons de cobre e violeta, a luz que se transforma traz de volta a atividade que o sol do meio-dia havia sufocado. O ar perde parte de sua aspereza e cada respiração deixa de queimar por dentro. As sombras alongam-se como dedos que buscam o calor persistente da terra. Nesse breve, porém crucial, intervalo de tempo, o deserto abre uma janela para aqueles que sabem aproveitá-la. Os cães selvagens se levantam quase simultaneamente, como se um sinal invisível percorresse a matilha. Não há comandos audíveis, apenas olhares, mudanças de postura, uma tensão que se espalha de corpo para corpo. O grupo se dispersa, testando o vento. O cheiro dos antílopes chega fragmentado, carregado por correntes irregulares que ainda conservam o calor. Eles não vão perseguir imediatamente. Primeiro, avaliam a distância, a direção, a densidade do terreno. No Kalahari, a caça não é uma explosão de velocidade inicial, é uma sequência de decisões interligadas. Mais adiante, um par de leões avança lentamente. Eles não dominam completamente essa paisagem aberta. Aqui, sua vantagem diminui.
A vegetação rasteira não oferece camuflagem prolongada. Eles sabem que uma emboscada frontal raramente funciona. Por isso procuram por bordas, leitos de rios secos, depressões onde a areia muda de textura, áreas onde a visibilidade é fragmentada por pequenas encostas. A leoa avança alguns metros, para e retorna. O macho conserva energia. No Kalahari, um erro não é punido com um ferimento leve. É punido com dias de fome. O Springbok ergue a cabeça antes mesmo de o perigo ser visível. Ele não precisa ver para saber. O vento traz um som metálico que não combina com a paisagem. A manada se compacta por um instante, depois se dispersa em direções imprevisíveis. Não é pânico, é uma coreografia aprendida. Cada indivíduo escolhe um caminho diferente para que o predador não consiga fixar o olhar em um alvo. Quando o primeiro leão ataca, a distância já é muito grande. O Springbok acelera, dando saltos altos que parecem um desafio e, ao mesmo tempo, uma mensagem para o grupo. Energia é conservada fugindo, não lutando. O leão logo desiste. A sabedoria nesta região selvagem também reside em saber quando não persistir. Em uma área de arbustos espinhosos, o texugo do mel se agita novamente. A queda de temperatura reacende sua urgência. Ele fareja fendas, remexe a areia com as garras, escuta com a orelha colada no chão. Um leve farfalhar denuncia um ninho subterrâneo. Ele cava rapidamente, sem cerimônia. A presa não tem tempo. O texugo come em pé, alerta. Não para saborear. O Kalahari não oferece banquetes tranquilos. Hienas surgem na luz oblíqua, sombras avançando com um ritmo aparentemente despreocupado. Mas não são. Suas rotas de patrulha cobrem vastas distâncias. Elas buscam oportunidades, um rastro de sangue, um animal exausto, um resto deixado por outros. Nessa paisagem, sua vantagem não é a surpresa, mas a persistência. Podem percorrer quilômetros sem perder a eficiência. Onde outros se cansam, elas continuam. Onde outros recuam, elas esperam. Perto de um afloramento rochoso, pequenos répteis emergem para se aquecerem com os últimos raios de sol. Seus corpos precisam desse impulso térmico para alimentar suas caçadas noturnas. Insetos começam a zumbir no ar. O Kalahari, que parecia deserto ao meio-dia, agora se enche dos menores sinais. O bater de asas, um estalo, um farfalhar na areia. Cada som é uma informação para aqueles que sabem interpretá-lo. Na borda de uma depressão, um elefante para. O grupo descansa. Não beberão agora. Alcançarão o lençol freático mais tarde, quando o calor tiver diminuído completamente. A matriarca observa os arredores com uma calma que não é indiferença, mas sim fruto da experiência acumulada. Em sua memória estão as secas, as rotas que já não existem, os lugares onde a areia engana. Essa memória guia os passos do grupo mais do que qualquer estímulo imediato. O céu escurece lentamente. As primeiras estrelas aparecem como buracos em uma tela escura. Com a chegada da noite, o Kalahari muda de mãos. Os predadores noturnos aguçam seus sentidos. O leopardo agora se move com vantagem. Sua pelagem se camufla nas sombras. Ele não corre, ele desliza. Escolhe um ponto elevado de onde observa uma área onde pequenos antílopes se aproximam de brotos verdes que surgiram após uma antiga chuva. O leopardo espera. A paciência aqui não é uma virtude moral. É uma ferramenta de caça. Um roedor atravessa uma área aberta e o leopardo o ignora. Não é sua presa ideal. Ele está guardando energia para algo que valha o esforço. No Kalahari, fazer a escolha errada não é apenas perder uma oportunidade, é comprometer o dia seguinte. Ao longe, os cães selvagens iniciam sua perseguição coordenada. Não estão perseguindo uma presa aleatória e isolada. A matilha se espalha, cortando caminhos, forçando o antílope a mudar de direção repetidamente. Não há um golpe final imediato. Há desgaste. O ágil antílope resiste a princípio, mas cada mudança cobra seu preço. A perseguição é longa e isso é intencional. Quando o animal comete o primeiro erro de coordenação, o grupo aproveita a oportunidade. O fim é rápido. A comida é compartilhada sem hierarquias rígidas. Até os mais jovens chegam primeiro. A sobrevivência do grupo supera a força do indivíduo. A noite se adensa. Os sons se tornam mais nítidos. Uma coruja corta o ar com um voo silencioso. Ela caça pequenos roedores que se aventuram longe demais de seus abrigos. Acima do solo, a areia esfria. No subsolo, a temperatura permanece estável.
Muitas criaturas passam a noite protegidas por essa inércia térmica. O Kalahari não é apenas um espaço aberto, é um sistema de camadas, de superfícies e profundezas que oferecem refúgio a diferentes ritmos de vida. As hienas encontram os restos das caçadas dos cães selvagens. Elas não tentam confrontá-los imediatamente. Esperam que eles recuem. Então, suas mandíbulas transformam os ossos em alimento. A reciclagem faz parte da dinâmica do deserto. Nada se perde por muito tempo. À meia-noite, o Kalahari parece imóvel à distância, mas de perto é um labirinto de movimentos minúsculos. Um besouro empurra uma esfera de matéria orgânica. Uma lagartixa rasteja sobre uma rocha. Um chacal fareja o vento, decidindo não se aproximar de um grupo de leões descansando. Cada decisão, cada microajuste é uma forma de vida se adaptando a uma terra que não oferece conforto. A lua nasce e o deserto adquire um brilho pálido. Pegadas tornam-se visíveis como escritas efêmeras. Amanhã, o vento apagará a maioria delas. O Kalahari não guarda registros permanentes, guarda processos. E nesse fluxo de calor, sombra, fome e quietude, cada criatura aprende a existir sem desperdiçar o que não pode recuperar: energia, tempo e atenção. Antes do amanhecer, o Kalahari respira um silêncio denso, não de calma, mas de concentração. O frio da noite ainda se agarra à areia e o céu, cravejado de estrelas que se apagam uma a uma, anuncia o retorno do sol com uma clareza implacável. Nesse intervalo, quando a escuridão ainda protege e a luz ainda não traiu, os corpos cansados se reajustam. Não há repouso completo nesta terra. Há pausas estratégicas. Os leões se levantam lentamente. O macho sacode a juba, pesada com a fina poeira que cai como cinzas. A leoa, mais esguia, alonga os músculos que logo serão usados novamente. Não há rugidos. O som é um luxo que denuncia sua presença. Eles se movem em direção a uma depressão onde o solo retém a umidade. Não procuram água na superfície, procuram vestígios de passagem recente. Onde a presa passou, o solo está marcado de uma forma que apenas um olhar treinado consegue reconhecer. Um leve achatamento da grama rala, uma pegada ainda não apagada pelo vento noturno. Eles seguem essa marcação efêmera como quem segue um mapa que desaparece a cada passo. Naquela mesma hora, a matilha de cães selvagens retorna à sua área de descanso. Seus corpos carregam as marcas da perseguição, respirações profundas, línguas para fora, pegadas ainda vibrando com a lembrança da corrida. Eles não se dispersam. A proximidade proporciona calor e vigilância compartilhada. Um indivíduo ferido recebe lambidas rápidas no flanco. Isso não é compaixão romântica, é cuidado funcional. Um membro fraco coloca todos em risco. Mantê-lo vivo é manter a coesão do grupo. O deserto começa a mudar de cor. De um violeta pálido, desvanece para um laranja suave. A areia parece despertar. Nas margens de um antigo leito de rio seco, pequenos brotos verdes emergem onde uma chuva antiga deixou sua promessa. Antílopes se aproximam cautelosamente. Não bebem, mordiscam o pouco que o chão oferece. Suas orelhas se movem incessantemente. O Kalahari ensina a comer sem perder de vista o que nos rodeia. Cada mordida é uma pausa na vigilância. Sobre um monte rochoso, o leopardo desce de seu refúgio noturno. Já se alimentou o suficiente para não se expor agora. Busca um lugar alto onde o sol da manhã aqueça seu corpo sem torná-lo visível à distância. A pedra retém o frio da noite e o libera lentamente. Essa troca térmica é uma dádiva para aqueles que sabem como aproveitá-la. O leopardo permanece imóvel, camuflando-se no padrão das sombras. A imobilidade não é inação, é economia. O texugo do mel emerge de sua toca, com o focinho coberto de poeira. A noite lhe proporcionou sustento, mas não saciedade. No Kalahari, a saciedade é rara e fugaz. Ele fareja o ar, detecta a proximidade de um grupo de hienas e decide mudar de direção. Não foge às pressas. Escolhe rotas onde a vegetação rasteira oferece esconderijos intermediários. Sua estratégia nem sempre é confrontar, mas sim evitar quando a desvantagem é evidente. Coragem aqui não é imprudência. É saber avaliar quando atacar e quando seguir em frente. As aves iniciam sua migração matinal. Algumas voam baixo, aproveitando os insetos que emergem com o primeiro calor. Outras sobem para ganhar perspectiva. Uma ave de rapina descreve amplos círculos. Ainda não desce.
Observa, o Kalahari não oferece presas fáceis ao amanhecer. A maioria dos animais ainda está alerta devido à atividade da noite. O predador aéreo espera que o ritmo do dia diminua sua atenção. Perto de um arbusto, os suricatas reaparecem. Um sentinela permanece ereto, corpo rígido, olhar fixo no céu. Os outros cavam rapidamente, extraindo larvas, pequenos invertebrados. A colônia se move em microexplosões de atividade. Saem, pegam, voltam para vigiar. A repetição é a sua força. Cada indivíduo confia na vigilância dos outros. Essa confiança reduz o tempo em que ficam expostos. O calor aumenta implacavelmente. A areia começa a queimar. Os animais ajustam seus percursos, pisando em áreas mais compactas ou sombreadas por rochas. Pequenos detalhes importam. Um passo em falso pode causar uma queimadura que, com o tempo, infecciona. No Kalahari, pequenas feridas aumentam devido à falta de recursos para cicatrizá-las. Prevenir lesões é tão vital quanto tratá-las. As hienas atravessam o território dos leões sem os desafiar abertamente. Deixam marcas de cheiro nas margens, mensagens que não buscam confronto direto, mas sim uma negociação silenciosa. O deserto é vasto, mas as áreas utilizáveis se sobrepõem. A coexistência aqui não é harmonia. É um equilíbrio de tensões onde cada grupo avalia até onde avançar sem incorrer em custos maiores. Em uma planície aberta, um jovem springbok se afasta momentaneamente da manada para alcançar um broto mais verde. O gesto é mínimo, mas suficiente para atrair a atenção. Um chacal observa de longe. Não ataca. O risco é alto em plena luz do dia. Decide esperar. A paciência, mais uma vez, é a moeda corrente deste lugar. Com o nascer do sol, a atividade diminui novamente. Os animais procuram abrigo. O Kalahari entra em sua fase diurna de tranquilidade. Sob a superfície, em tocas e fendas, a vida continua em respirações lentas e constantes. A superfície torna-se quente e escaldante, onde apenas os mais fortes ousam atravessar longas distâncias. Naquele limiar entre a manhã e o meio-dia, o deserto relembra sua regra fundamental: mover-se quando o ambiente permite, parar quando o ambiente exige. Não há heroísmo em desafiar o calor, há sobrevivência em obedecê-lo. E à medida que a luz se intensifica e o vento carrega uma fina poeira que cobre pegadas recentes, o Kalahari se prepara para mais um ciclo de provações, onde cada criatura mais uma vez lerá a paisagem, gastará energia com cuidado e apostará na decisão certa em um tabuleiro que se reinventa a cada mudança de luz. O sol se põe com uma lentidão enganosa e o Kalahari parece afrouxar a tensão que o acompanhou por horas. Não é um alívio verdadeiro, mas sim uma mudança de regras. A areia para de queimar, mas a sede não desaparece. O ar fica mais respirável e, com essa pequena margem de conforto, o movimento retorna. Nesta terra, o pôr do sol não anuncia descanso, anuncia oportunidade. Os antílopes reaparecem primeiro, como se estivessem testando o terreno. Avançam em linhas abertas, sem se aglomerarem para não se tornarem alvos fáceis. Cada indivíduo mantém uma distância precisa do seguinte, um padrão aprendido através de duras perdas. O vento carrega aromas misturados, vegetação seca, poeira, um rastro tênue de um felino que ainda não desapareceu completamente. As narinas formigam. A manada não para. Ajusta sua rota. Em uma pequena elevação, o leão observa imóvel. Ele não ruge. Deixa que o crepúsculo faça seu trabalho, desfocando contornos, enganando as profundezas, ocultando intenções. As leoas se espalham, separadas por silêncios que são acordos. Não há ordens visíveis. Há uma memória compartilhada de caçadas fracassadas e sucessos repetidos. Elas sabem que, em campo aberto, os erros são custosos. Aguardam que o grupo se aproxime de uma faixa de arbustos dispersos, onde a grama interrompe sua linha de visão por breves instantes. Esses instantes são tudo o que precisam. Mais adiante, os cães selvagens retomam sua marcha com um ritmo que parece leve, mas não é. É um passo projetado para ser mantido por quilômetros. Eles ainda não estão perseguindo. Estão tentando decifrar o movimento geral de suas presas, antecipando onde a rede invisível do deserto se fechará. Sua coordenação não vem do impulso, mas da repetição de sinais sutis. Uma orelha que se mexe, uma mudança na passada, uma virada que os outros imitam sem questionar. Na orla de uma longa sombra, o leopardo se estica e desce de seu poleiro.
O pôr do sol lhe pertence. A luz lateral faz com que sua pelagem se misture perfeitamente com a textura da areia manchada. Ele se move silenciosamente em direção a um corredor natural através da vegetação rasteira. Não precisa correr. Precisa chegar perto o suficiente para que o salto seja decisivo. O Kalahari não concede segundas chances àqueles que se traem. As hienas movem-se com a calma de quem não depende de um único sucesso. Sua vantagem é a persistência. Elas seguem rastros recentes, testando o terreno onde outros caçaram. Não buscam uma luta direta. Procuram restos, erros, o cansaço alheio. A essa hora do dia, a linha entre caçar e roubar é tênue. O deserto tolera ambos os métodos. Na superfície ainda morna, os suricatas emergem mais uma vez. Um sentinela assume seu posto, corpo ereto, costas tensas em alerta. Os outros emergem em breves rajadas, retiram alimento e retornam ao abrigo. A rotina se repete até que o céu fique completamente escuro. O crepúsculo é o momento mais perigoso para os filhotes. A luz não oferece proteção, a escuridão ainda não os envolveu por completo. A colônia sabe disso e ajusta seu ritmo com precisão. A primeira tentativa de perseguição dos leões falha. A manada de antílopes se divide em duas direções e a confusão acaba favorecendo os leões. As leoas não perseguem por muito tempo. Elas param e reavaliam a situação. No Kalahari, persistir em uma perseguição perdida é um desperdício de energia irrecuperável. Elas recuam para a área sombreada, aguardando o próximo movimento no tabuleiro. Os cães selvagens, por outro lado, detectam um indivíduo que está ficando para trás devido ao cansaço. Eles não aceleram repentinamente. Mantêm uma pressão constante que não permite descanso. O antílope corre, muda de direção, tenta romper a linha de avanço. A manada se reorganiza com uma virada quase coreografada. Não há heróis individuais, há um desgaste planejado que eventualmente quebra a resistência do retardatário. Quando ele cai, o grupo não se dispersa em lutas. Come rapidamente e compartilha com os mais lentos. A refeição é breve, a coesão duradoura. O cheiro de sangue atrai as hienas. Elas se aproximam cautelosamente, avaliando a força da matilha. Não correm riscos agora. O custo seria alto. Esperam que os cães selvagens recuem, com os estômagos quase vazios. A paciência compensa mais uma vez. Quando a matilha se afasta, as hienas ocupam o local, limpando o que restou. O Kalahari não desperdiça nada. Cada carcaça alimenta mais de uma espécie. O ciclo de utilização não é cruel, é eficiente. Na penumbra, o leopardo aproveita a oportunidade. Um salto, uma mordida precisa, o corpo da presa se tensiona e se rende em segundos. O felino arrasta sua presa em direção a uma árvore baixa. Ao erguê-la, a presa fica imobilizada. Lá em cima, o ruído do deserto chega abafado. Abaixo, carniceiros rondam. A altura oferece segurança temporária. A noite envolve completamente a paisagem. O frio retorna rapidamente. Os animais que sobreviveram ao dia sentem o alívio das temperaturas mais amenas. Movimentam-se mais, comem mais, arriscam-se um pouco mais. O Kalahari se transforma num mapa de sons. Respiração, passos suaves, um rosnado distante, o farfalhar do vento entre os arbustos espinhosos. Cada som é informação. Em algum momento, os leões tentam novamente. Desta vez, a sorte está do lado deles. Uma leoa consegue isolar a presa na orla da mata. O ataque é rápido. Não há comemoração. Há apenas o consumo urgente. Eles sabem que outros virão. O deserto observa sem julgar. A noite não recompensa nem pune. Permite que o ciclo continue. Perto de uma depressão onde a areia retém a umidade, o texugo do mel encontra um ninho de insetos. Ele come apressadamente, suportando mordidas que mal o atrasam. Não é invulnerável, mas sua pelagem e sua determinação reduzem o custo de cada pequeno encontro. Ele se afasta antes que o barulho atraia competidores maiores. Recuar faz parte de sua estratégia. Quando o céu se enche de estrelas e o Kalahari se assemelha a uma planície de sombras em constante movimento, a lição se repete silenciosamente. Aqui, a vida não é imposta por uma única característica. Ela se sustenta por uma série de decisões corretas, pela leitura constante do terreno, pelo respeito ao gasto de energia, pela coesão quando a solidão não basta e pela solidão quando o grupo está vulnerável. O deserto não é um inimigo, é um professor severo que não perdoa excessos nem distrações. E nessa escola sem salas de aula,
Cada noite fecha um capítulo e abre outro, idêntico em sua dureza, diferente em seus detalhes, onde a sede, o calor, a sombra e o movimento reescrevem a história daqueles que persistem na grande terra da sede.